Hoje começa o tarifaço do Donald Trump contra vários países, incluindo o Brasil. Né? E qual que é o problema disso? Ao meu ver, o problema maior aqui é pra gente brasileiro, tá? Então, a gente vai ter uma alíquota de 50% a produtos brasileiros. Então, basicamente, tudo que o Brasil exportar para os Estados Unidos vai ser colocado um imposto, e tudo que o Brasil comprar dos Estados Unidos vai ter um imposto também, o que é bastante complicado. Então, empresas dos Estados Unidos vão preferir comprar de outros locais ao invés do Brasil, então isso vai ferrar bastante a gente. E empresas aqui do Brasil, né, os produtos que chegam dos Estados Unidos, iPhone, produtos de tecnologia, enfim, bastante coisa vai chegar mais caro aqui no nosso mercado. Então isso vai atrapalhar o PIB do Brasil, que boa parte da exportação dos produtos brasileiros vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, as empresas irão obviamente buscar de outras fontes para comprar. Então isso vai prejudicar a gente. E os produtos dos Estados Unidos vão chegar aqui mais caro para a gente ao longo das próximas semanas, a não ser que o Lula resolva negociar com o Donald Trump. O grande problema é, o Lula já falou que ele não quer negociar com o Trump, ele quer retaliar os Estados Unidos, ele quer aumentar as tarifas contra os Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, hoje em dia o Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima, produtos aí do mercado primário do mundo. Então, o que tá... A gente tem a lista aqui de mais de 50 páginas, né? Só para vocês terem uma ideia. Minério de ferro, polpa de laranja, suco de laranja, enfim, minérios em geral, carvão, azeite, enfim, trufas, óleos, bastante coisa a gente consegue ver aqui que está dentro aí dessa tarifa, que são justamente o que o Brasil produz e o que faz o Brasil lucrar tanto aí com a sua agropecuária. Isso não está restrito unicamente ao Brasil, tá? Isso aqui tá valendo aqui para vários países, inclusive a Índia, né? Vários países aí do BRICS também, né? Que, pô, a Índia hoje em dia tem a maior população do mundo, né? A Índia, ela tem a economia que está crescendo muito, está abrindo muita empresa, também está no meio desse tarifaço. E por que que o Brasil, que estava ali mais à margem da questão, não estava entrando de forma direta, não estava retaliando os Estados Unidos, por que que o Brasil está com a alíquota mais cara de todas? Justamente porque boa parte dessa tarifa tem sim as questões políticas internas, mas tem a questão de apoiar a Rússia nos conflitos. Então, comprar petróleo, né, da Rússia, comprar agrotóxicos da Rússia, isso colocou o Brasil numa situação complicada, porque a Rússia é um país que está sob sanções dos Estados Unidos e do Ocidente devido à guerra na Ucrânia. Consequentemente, os países que estão ajudando economicamente a Rússia, comprando produtos da Rússia, os Estados Unidos está tentando impor alguma medida para parar com isso. Então, mesmo que o Brasil tente regularizar a questão, negociar com o Donald Trump, uma das exigências vai ser ir ao contrário do que o Brasil está fazendo, apoiando a Rússia na guerra. Então, isso é extremamente complicado, ainda mais quando o Lula já fala que ele não quer, de fato, estar negociando aí com o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, esse tarifaço ele é tão grande que boa parte desses produtos aqui, eles são consumidos pelos Estados Unidos. A gente tem aqui a lista de vários países, né, como que eles estavam antes. Afeganistão, Argélia, Angola, enfim. O Brasil, ele tinha uma alíquota de 10%. Por conta dessa questão da guerra e por conta da questão das políticas internas aí que a gente sabe que está acontecendo, essa tarifa subiu para 50%, que se vocês verem nessa lista aqui, cara, é a maior de todas, né? Não tem aqui país que atualmente está sob regime aqui de tarifa dos Estados Unidos com valor igual a 50%. Então, quem mais vai sentir somos nós brasileiros. E quais os impactos práticos disso no nosso bolso? Além desses que eu falei de o Brasil arrecadar menos, né? O Brasil tender a passar as coisas dos Estados Unidos mais cara para a população, além da inflação que a gente pode ver, isso também pode resultar em que? Saída de capital de investimento do Brasil. Então, pessoas que investem na Bolsa de Valores brasileira, por ser um país emergente, vão querer tirar o seu capital, porque as empresas vão começar a faturar menos, as pessoas vão começar a consumir menos. Então, isso vai fazer o preço do dólar subir, né? Isso vai fazer ter menos incentivo aqui para o Brasil. Então isso vai ferrar a nossa economia aqui de várias formas. E como que a gente consegue se precaver disso? É não deixando dinheiro aqui no Brasil. Seja comprando dólar, caso você queira, né? Mas lembrando que comprando dólar você vai estar investindo aqui também na economia dos Estados Unidos, que
acaba que vai ser também prejudicada pelo tarifaço do Trump, né? O tarifaço do Trump, a gente falou aqui do lado do Brasil. Do lado do Brasil, a gente tem as empresas vendendo as coisas mais caras para as pessoas, as empresas deixando de vender para os Estados Unidos. No lado dos Estados Unidos também vai acontecer a mesma coisa. Se uma empresa americana for comprar alguma coisa, algum produto aqui do Brasil, vai ter que pagar um imposto aí de 50% sobre o imposto atual. Então, vai ter que repassar esse aumento de imposto para o consumidor final. Então, também vai aumentar a inflação. E, consequentemente, esse tarifaço entrando em vigor, isso pode postergar, pode protelar o corte na taxa de juros, que é basicamente o que o mercado todo tá de olho. Então, isso também seria ruim para os Estados Unidos. Então, você comprar dólar, você também vai estar entrando ali num país que está passando por problemas internos. Ontem a gente fez uma live praticamente inteira, né, o começo da live, falando justamente sobre o Trump, né, tá aí trocando farpas com o presidente do Banco Central americano, falando que vai colocar um substituto no lugar. Ele que já tá por trás das pessoas da parte de estatística, né, os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, ele já demitiu a pessoa porque ele não gostou do resultado lá, já vai colocar alguém que ele gosta no lugar, então pode ter manipulação de dados. Tudo isso causa incertezas aí para os Estados Unidos, protela corte na taxa de juros. Então assim, galera, para mim, o jeito mais seguro de você conseguir contornar tudo isso é através do Bitcoin, é através das criptomoedas. Se você está em Bitcoin, cara, o Bitcoin ele é cotado em reais? Não, ele é cotado em dólares. Então, se o dólar, por exemplo, aqui no Brasil, ele subir de preço, né, que é o que pode acontecer, o dólar começa a se valorizar, o Bitcoin, consequentemente, se valoriza muito. Por quê? Porque o Bitcoin ele é cotado em dólares. E se a economia dos Estados Unidos ainda não tiver das melhores, o Bitcoin também tende a subir. Então a gente ganharia 2 vezes estando em Bitcoin, porque o Bitcoin valoriza em relação ao dólar e o dólar valoriza em relação ao real. Por isso que é muito comum em vários países, principalmente países emergentes, a gente vê o preço do Bitcoin em máximas históricas, enquanto aqui no preço das corretoras ele não está em máximas históricas. O que está acontecendo? A moeda do país em questão é muito mais fraca. Quando a gente teve a crise na Argentina, por exemplo, né, vocês vão lembrar, aí há uns anos atrás, o Bitcoin bateu o topo histórico lá na Argentina. Mas o Bitcoin ainda estava lá no, sei lá, 30, 40 mil dólares, não tinha rompido o topo histórico aqui no Brasil, não tinha rompido o topo histórico nos Estados Unidos. Por quê? Porque a moeda da Argentina se desvalorizou muito. Justamente por isso, né, que você ter exposição em Bitcoin e criptomoedas é muito interessante.